O milionário se disfarça e descobre mendiga negra funcionária dormindo com um segredo impactante. Ricardo Almeida, o gigante do setor hoteleiro, conhecido por sua fortuna absurda, passou anos erguendo impérios, mas nunca conseguiu fugir do vazio que apertava seu peito toda vez que estava só. Decidido a entender o que realmente rolava dentro do seu próprio hotel, resolveu vestir um uniforme velho, enfiar um boné de manutenção na cabeça e sair à noite para sentir o cheiro do time. É aí que começa essa história que ninguém acreditaria. Durante uma ronda pela parte mais esquecida do prédio, ele esbarra numa cena que o derruba por dentro. No depósito sujo, abafado, esquecido por todos, Ricardo encontrou Ana Clara, uma mulher de olhos enormes e cansados, pele marcada pela vida e uma força silenciosa que queimava mais que qualquer luxo do hotel. Ela estava ali, no meio da poeira e das caixas, dormindo num colchão fino, quase invisível, abraçada a um cobertor surrado. Ao lado, Miguel. Sim, Tim. Ricardo tentou entender o que a mantinha lá, presa nesse silêncio invisível. Porque ninguém a ajudava. O que ela sonhava? O que a fazia seguir em frente, mesmo com as mãos trêmulas e olhos úmidos? A resposta era urgente, angustiante, e mexeu com ele mais do que qualquer relatório ou planilha jamais tinha conseguido. Mas a história não para por aí. O mistério engrossa quando Ana Clara, tempo depois, descobre que aquele homem simples, de roupa velha e fala mansa, era, na verdade, o dono de tudo. A sensação de traição atinge como um golpe duro. O olhar dela se fecha. O medo e a raiva se misturam. A amizade que nascia entre eles fica pendurada numa linha tênue. E como se as emoções já não bastassem, um acidente grave envolvendo Miguel vai colocar os dois frente a frente novamente. Um confronto cheio de medos, verdades escondidas e uma luta desesperada por confiança. Será que Ricardo vai conseguir provar que seu coração estava no lugar certo? Ana Clara vai abrir a porta para ele. E só quem atravessa as próprias tormentas pode encontrar uma luz verdadeira. Mas quando será que isso vai acontecer? Fica a pergunta no ar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Ricardo e Ana Clara estavam em um momento delicado. A tensão entre eles pesava no ar como uma tempestade prestes a estourar. As dúvidas de Ana Clara eram palpáveis. O medo de confiar em Ricardo a assombrava, mas mesmo assim eles precisavam encontrar um caminho para se entender. O que poderia ser um recomeço em sua amizade estava prestes a se transformar em algo ainda mais contagiante. Era uma noite comum quando o clima começou a mudar. Assim que a escuridão cobriu o hotel, um grito agudo deu fim àquela calmaria. A voz era de Miguel, irmãozinho de Ana Clara. Aquele pranto estridente atravessou o silêncio. Ricardo e Ana Clara correram em direção ao som, os corações disparando. O horror que se desenrolou diante deles desafiou todas as expectativas. Quando chegaram ao depósito, a imagem que encontraram paralisou Ricardo. Miguel estava no chão, os olhos arregalados, tremendo. Mas o que ele segurava fez o sangue de Ricardo gelar. Uma pequena caixa de madeira, parcialmente aberta, revelava objetos reluzentes que pareciam tirados de um conto de fadas. Joias, relógios,
toda sorte de riqueza. O brilho do que não era dele parecia cortá-lo com. O medo percorreu seu rosto. Miguel, ela gritou, segurando o menino com força. Onde você arranjou isso? Miguel, entre soluços, explicou que havia encontrado a caixa nos fundos do hotel, enquanto brincava. A mente de Ana Clara corria. O que aquilo significava? Ricardo estava atordoado. Aquela descoberta não apenas comprometia a segurança dos dois, mas também lançava uma sombra sinistra sobre o que ele acreditava saber. Porque nenhuma das joias havia sido notada antes. Quem as deixara ali? A verdade se desenrolava diante dele, e a cada nova revelação parecia mais uma armadilha. Em meio ao tumulto, uma figura surgiu na porta do depósito. Gabriel, o gerente do hotel. Ele parecia mais uma sombra do que uma pessoa. Seus olhos carregavam o peso de segredos inconfessáveis. O olhar dele encontrou o de Ricardo, e a expressão crítica que veio a seguir fez o coração de Ricardo acelerar. O que está acontecendo aqui? Ele indagou, como se já soubesse. Tensão, silêncio. O ambiente girava em torno de palavras não ditas. Ricardo sentiu que todos os olhares estavam sobre ele. A mentira que escorregava para a superfície era uma traição herdada, um escândalo que poderia acabar não apenas com o emprego de Ana Clara, mas com sua liberdade. Que tipo de jogo sórdido estava sendo jogado nas suas costas? Essas joias são do hotel? Ricardo perguntou, sua voz quase um sussurro. Gabriel hesitou, mas o gesto foi suficiente. A resposta silenciosa revelava um emaranhado de lealdades e traições. A verdade que Ricardo havia ignorado por muito tempo finalmente estava se impondo. Em seus olhos, ele viu que o hotel não era só luxo e esforço. Havia algo muito mais obscuro por trás daquela fachada. Ana Clara, percebendo a gravidade da situação, girou-se para Ricardo, sua expressão agora carregada de desconfiança. Você sabia de tudo isso? Você me enganou. Sua voz estava cheia de dor e raiva. O clima estava mais tenso do que nunca. A conexão que estava crescendo entre eles ameaçava se desfazer. Ricardo tentou protestar, mas sentiu que as palavras não saíam. Ele estava preso em um labirinto de confusões e compromissos ocultos. O que deveria ser uma jornada de descoberta, agora se transformava em um pesadelo com consequências irreparáveis. E o que mais horrorizava Ricardo era que essa revelação poderia não ser apenas sobre o hotel, mas sobre ele mesmo. Tudo o que acreditava ser real estava prestes a desmoronar. Se Ana Clara desistisse dele, se a confiança entre eles se rompesse, tudo teria sido em vão. O silêncio pesado se instalava novamente, e a sombra. O que eles fariam agora com essa nova realidade? As perguntas pairavam e o caminho à frente estava envolto em mistério. Ana Clara estava tremendo, a raiva e o medo se misturavam em seu olhar. O silêncio no depósito parecia gritar. Ela olhava para aquele monte de joias brilhantes e a desconfiança se moldava rapidamente em desprezo. Você me enganou, gritou, a voz ecoando como um trovão no espaço apertado. Ricardo estava paralisado, sem saber o que dizer. O peso da culpa o esmagava. Ana, eu não sabia disso, eu nunca imaginei que algo assim pudesse estar aqui. Ele tentava se explicar, as palavras saindo em um turbilhão sem sentido. Mas o olhar dela, cheio de dor, não demonstrava perdão. Miguel, ainda segurando a caixa, olhava para eles com os olhos assustados. Mas antes que alguém pudesse reagir, um estrondo ecoou do lado de fora. A porta do depósito foi arrombada abruptamente e uma figura se lançou para dentro, ofegante. Era Sofia, a recepcionista que conheceu Ana Clara apenas por cima. Ricardo, Ana, precisamos sair daqui agora, ela gritou, seu olhar alertando para um perigo iminente. Ricardo sentiu um calafrio. O que está acontecendo?
Pergunta, e seu coração acelerava enquanto notava o pânico nos olhos de Sofia. A polícia está aqui, e eles estão procurando por alguém. Ela hesitou, e seu olhar se voltou para Miguel, que palpitava entre nervoso e confuso. Eles acham que esse garoto pode estar envolvido em algo muito maior. Ana Clara virou a cabeça para Miguel, agora cheia de medo. "O que você fez?" questionou, a voz tremendo. Miguel não respondeu. Seu olhar estava fixo na caixa de joias, agora pescando um lugar para se esconder. Ricardo sentiu a pressão aumentar. "Isso não faz sentido. Miguel não fez nada", ele clamou. Mas a tensão no ambiente era palpável. A briga entre eles parecia um sopro de vento em um furacão prestes a se formar. Sofia respirou fundo. Ele estava carregando uma das joias quando a polícia chegou a outras áreas do hotel. Eles perceberam que algo estava errado. "A próxima batida pode ser aqui. Precisamos de um plano." Ricardo olhou para Ana Clara e depois para a caixa. As joias brilhantes estavam agora envoltas em uma sombra. Ele não sabia qual era o jogo que estava sendo jogado, mas sabia que precisava proteger Miguel e, de alguma forma, também Ana Clara. "Nós precisamos tirar essas joias daqui. Se a polícia nos pegar com elas, tudo estará perdido." Ana Clara balançou a cabeça, confusa e assustada. "Como podemos fazer isso? Eles estão por toda parte." "Desça pela escada dos fundos", sugeriu Sofia, já avançando. Havia funcionários que deixavam o hotel antes do turno. "Podem nos ajudar." "E você? E se pegarem você?" Ana Clara perguntou, angustiada. Sofia deu um sorriso triste. "Isso me importa agora. O importante é salvar ele." Era a primeira vez que Ana Clara via aquele lado de Sofia, e algo se acendeu em sua mente. A urgência do momento e a aceitação do sacrifício. Os passos se tornaram mais apressados e a adrenalina se misturou com o medo. Eles se moveram como sombras pelo corredor, a pressão aumentando a cada instante. O bater de sapatos no chão ecoava como tambores de guerra. Mas ao chegarem à porta dos fundos, uma voz familiar cortou o ar. "Sofia, vem aqui." Era Gabriel, o gerente. Ele estava com policiais ao seu redor, instruindo-os a varrer o hotel. O que ele estava fazendo naquele momento? A traição estava mais próxima do que pensavam. "Apenas continuem. Vamos sair." Ricardo quase implorou, puxando Miguel pela mão, mas Ana Clara hesitou. "E se eles não deixarem?" questionou, puxando o irmão para mais perto. E enquanto tentavam sair, a verdade veio à tona de uma forma devastadora. Gabriel os viu e gritou: "Pare! Todos vocês estão presos." O mundo desmoronou sobre eles. Ana Clara ficou paralisada e tudo o que ela temia começou a se concretizar. E foi nesse instante que Miguel, em um impulso, segurou a caixa e a ergueu. "Espere!" ele gritou, e todos congelaram. A caixa se abriu, revelando uma insígnia de um cartel de joias, algo que ninguém esperava. Mais do que um simples erro de criança, Miguel havia encontrado um ponto central de um esquema criminoso, e ele, o inocente, poderia ser a chave para uma história que se desenrolaria de maneiras que eles não podiam imaginar. O que Miguel realmente havia descoberto? E quem era Gabriel? A figura de autoridade ou um manipulador? O que fazer agora? O futuro deles era incerto, cercado por sombras e verdades ofuscadas. O que se desenrolará a seguir? A resposta pairava no ar, prestes a mudar tudo novamente. Ana Clara estava paralisada, o coração batendo forte no peito. "O que você fez?" O olhar dela se fixava em Miguel, enquanto ele segurava a caixa com as joias brilhantes. A voz de Ricardo se misturava ao pânico no ar. "Não sabemos de nada. Não podemos deixar que isso acabe aqui." Gabriel estava em pé, com os olhos frios e calculistas. A tensão era palpável, como um cabo esticado prestes a romper. "Vocês não têm ideia do que estão se metendo", disse ele, o tom ameaçador.
E antes que pudessem reagir, 2 policiais surgiram atrás dele, suas fardas refletindo a luz fraca do depósito. Miguel, escuta, Ana Clara gritou, o desespero fazendo sua voz tremer. Deixe isso. Você não sabe o que pode acontecer. Mas Miguel estava absorto, olhando para os objetos reluzentes como se fosse a resposta para todas as suas necessidades. Tomates para um mundo onde nada mais parecia brilhar. Eu só queria ajudar. Ele falava devagar, como se ainda estivesse sonhando. Ajuda? Exclamou Ricardo. Isso pode acabar com nossas vidas. Nesse instante, uma sirene cortou o ar e o terror tomou conta de todos. O silêncio foi quebrado e, em meio ao pânico, a caixa escorregou da mão de Miguel e caiu no chão. As joias se espalharam, refletindo a luz em um show de cores que era como um espelho do que estava em jogo. As pedras preciosas rolavam, criando um som metálico que ecoava no espaço fechado. Gabriel parecia mais nervoso agora. Recolham isso, rápido. Sua voz estava longe do controle. Se eles entrarem aqui... Mas o que aconteceu a seguir foi algo que ninguém esperava. Miguel, com os olhos arregalados e a voz tremenda, gritou: Esperem! Não são só joias! Tem mais aqui! Ele se agachou para pegar algo que estava preso sob uma caixa. Com as mãos trêmulas, ele retirou um pequeno caderno de anotações, amarelado e desgastado. Ao abri-lo, as palavras escritas de forma apressada se destacaram. Esse não é só um esquema. É um traidor. Gabriel não é quem diz ser. O ar ficou pesado. Ana Clara olhou para Gabriel, seu peito apertando-se. O que você escondeu de nós? A incredulidade queimava em sua voz. A simples menção do nome dele naquelas páginas fez o chão sob seus pés. Isso não pode ser verdade, Ana Clara murmurou, a mente girando. Você e o hotel, tudo isso é um esquema? Ela não sabia se devia acreditar no que ouviu, e ao mesmo tempo, cada instinto gritando que havia algo muito errado. Um grito de um dos policiais do lado de fora chamou a atenção de todos, a situação se agudizando para um ponto sem volta. É melhor vocês se entregarem, estamos cercados. As vozes ecoavam pelo corredor, a urgência se intensificava. Ana Clara olhou para Ricardo, seu coração martelando. Ela precisava tomar uma decisão. Um lado pedia para fugir, o outro para lutar. A ausência de resposta de Ricardo inundou tudo de incerteza. Miguel, precisamos sair, agora. E antes que pudessem avançar, a porta se abriu bruscamente. A figura de Sofia surgiu, seus olhos grandes com uma expressão de pavor. Eles estão aqui. Com a respiração pesada, ela olhou para Gabriel e depois para Ana Clara. O que está acontecendo? O clima tornou-se insuportável. A traição exposta poderia muito bem ser a última linha de defesa. Sofia, você está envolvida nisso? Foi tudo o que conseguiu perguntar. O material que Miguel tinha em mãos parecia agora ter o poder de destruir ou salvar. Mas como? E sem aviso, uma explosão de luz iluminou o escuro do depósito. Um grupo armado invadiu o lugar. As vozes gritavam ordens e o medo se espalhou como uma tempestade. O que antes era um plano de fuga, agora se tornava uma luta pela vida. Naquele momento tudo mudou. O que outrora parecia-se apenas uma questão de poder e sobrevivência, agora estava impregnado de segredos devastadores. Ana Clara sentiu um nó na garganta. O que mais ninguém sabia, a batalha estava apenas começando. Qual seria o próximo passo? As sombras cobriam todos e o futuro se tornava um grande ponto de interrogação. O ar estava carregado de tensão. A entrada repentina da polícia deixou todos em alerta. As vozes ecoavam pelo corredor. Um grupo de oficiais invadindo o espaço com ordens e lanternas acesas. Ricardo sentiu seu coração disparar. Silêncio seguido de gritos. Todo mundo no chão. Agora, Miguel confuso
deixou a caixa cair. As joias se espalharam pelo chão, brilhando de maneira ameaçadora sob a luz intensa. Ana Clara sentiu um aperto no peito. Miguel, não! A angústia sufocava. Ricardo se aproximou do menino, tentando protegê-lo, mas a situação parecia estar fora de controle. Gabriel, agora encurralado, parecia perder a máscara de segurança que usava. Seus olhos brilhavam com desespero. Vocês vão se arrepender disso, gritou, tentando se impor. Mas as palavras saíram com uma fragilidade assustadora. As sirenes soavam e um dos policiais se voltou para Mickey, indicando que ele era o foco. Ei, garoto, que você tem aí? Miguel hesitou, olhando para a caixa, enquanto todos se moviam como sombras. O caos fez Ana Clara perder o senso de realidade. Ela não sabia se devia correr ou se esconder. Foi quando, de repente, a porta dos fundos se abriu com um estrondo. Era Sofia, mas algo estava errado. O brilho que normalmente iluminava seu rosto agora estava envolto em uma expressão sombria. Não, vocês não têm ideia do que estão fazendo. Sua voz estava repleta de urgência e pavor. Ana Clara olhou para Sofia, confusa. O que você sabe? O que aconteceu? Sofia olhou de volta, seus olhos se arregalando. Gabriel não é apenas o gerente. Ele é o cabeça desse cartel. O hotel inteiro está envolvido. Ele manipulou tudo isso. As palavras saíram em uma torrente de desespero. O choque foi como uma onda que atingiu a todos. Ricardo piscou, tentando processar a revelação. Como você sabe disso? O tempo parecia desacelerar e todas as peças começaram a se encaixar de forma trágica. A traição que antes parecia distante agora estava muito mais próxima. A tensão se intensificou. Os policiais estavam avançando e a situação se tornava crítica. Se deixarem que eles peguem essas joias, vai ser o fim de todos nós, gritou Gabriel, sua voz embargada pela frustração. Ele lançou um olhar furtivo para Sofia, que reagiu rapidamente. Vamos, temos que nos unir, gritou ela, seu espírito combativo piscando. Mas a princípio Ana Clara hesitou, sua mente girando. O que era real? Gabriel era um traidor, mas o que Sofia tinha a ver com isso? Ela a conhecia como uma amiga. Como pôde ela não notar o que estava acontecendo ao seu redor até agora? Antes que pudesse responder, o chão tremeu sob seus pés. Um estrondo pesado e uma explosão veio de um dos andares superiores, fazendo o hotel balançar, sacudindo tudo como um terremoto. O teto começou a desabar e a poeira se espalhou. A luz piscava e a sala se encheu de caos. Os policiais começaram a gritar ordens enquanto todos lutavam para se manter em pé. Todo mundo para a saída agora, um dos oficiais gritou, mas o pânico estava em seu auge. Ricardo agarrou Miguel e puxou Ana Clara, enquanto Sofia tentava tirar Gabriel, que agora estava paralisado, sem saber o que fazer. Você sabia do que ele estava fazendo? Você não pode nos deixar aqui, chorou Ana Clara, o medo transparecendo em sua expressão. Sofia olhou ao redor, seu senso de urgência pisando fundo. E se eu disser que estou na mesma situação que vocês? Gabriel não é o único que tem segredos. Nesse instante, uma nova onda de desespero tomou conta. Poderia haver algo ainda mais profundo oculto? O chão continuava a tremer e o hotel estava desmoronando. O desespero se transformou em uma corrida pela sobrevivência, e as revelações que antes eram meras especulações agora tornavam-se um pesadelo vivo. Ricardo hesitou, mas tomou a decisão de ir em frente. Fiquem juntos, precisamos sair. Ele não tinha certeza do que estava em jogo, mas a vida de todos estava à beira do abismo, e cada passo a partir daquele momento poderia ser fatal. Enquanto avançavam, Ana Clara olhou para trás e viu algo que nunca poderia imaginar. Gabriel, com um olhar vazio, levantou uma das joias do chão e, em um gesto rápido, disparou para longe, antes que tudo se desfizesse em fumaça e caos. Ele tinha tudo planejado.
Ana Clara gritou, mas era tarde demais. O futuro deles estava agora mais incerto do que nunca, e a verdade do que realmente estava acontecendo no hotel parecia ter desmoronado junto com o edifício. O que mais poderia estar escondido naquela noite? O que ainda estava por vir naquela tempestade de segredos, traições e busca desesperada por sobrevivência? A dúvida pairava no ar, e a luta pela verdade estava apenas começando. O ar estava carregado de tensão. A entrada repentina da polícia deixou todos em alerta. As vozes ecoavam pelo corredor, um grupo de oficiais invadindo o espaço com ordens e lanternas acesas. Ricardo sentiu seu coração disparar. Silêncio seguido de gritos. Todo mundo no chão. Agora! Miguel, confuso, deixou a caixa cair. As joias se espalharam pelo chão, brilhando de maneira ameaçadora sob a luz intensa. Ana Clara sentiu um aperto no peito. Miguel, não! A angústia sufocava. Ricardo se aproximou do menino, tentando protegê-lo, mas a situação parecia estar fora de controle. Gabriel, agora encurralado, parecia perder a máscara de segurança que usava. Seus olhos brilhavam com desespero. Vocês vão se arrepender disso, gritou, tentando se impor. Mas as palavras saíram com uma fragilidade assustadora. As sirenes soavam e um dos policiais se voltou para Miguel, indicando que ele era o foco. Ei, garoto, o que você tem aí? Miguel hesitou, olhando para a caixa, enquanto todos se moviam como sombras. O caos fez Ana Clara perder o senso de realidade. Ela não sabia se devia correr ou se esconder. Foi quando, de repente, a porta dos fundos se abriu com um estrondo. Era Sofia, mas algo estava errado. O brilho que normalmente iluminava seu rosto agora estava envolto em uma expressão sombria. Não, vocês não têm ideia do que estão fazendo. Sua voz estava repleta de urgência e pavor. Ana Clara olhou para Sofia, confusa. O que você sabe? O que aconteceu? Sofia olhou de volta, seus olhos se arregalando. Gabriel não é apenas o gerente. Ele é o cabeça desse cartel. O hotel inteiro está envolvido. Ele manipulou tudo isso. As palavras saíram em uma torrente de desespero. O choque foi como uma onda que atingiu a todos. Ricardo piscou, tentando processar a revelação. Como você sabe disso? O tempo parecia desacelerar e todas as peças começaram a se encaixar de forma trágica. A traição que antes parecia distante, agora estava muito mais próxima. A tensão se intensificou. Os policiais estavam avançando e a situação se tornava crítica. Se deixarem que eles peguem essas joias, vai ser o fim de todos nós, gritou Gabriel, sua voz embargada pela frustração. Ele lançou um olhar furtivo para Sofia, que reagiu rapidamente. Vamos, temos que nos unir, gritou ela, seu espírito combativo piscando. Mas a princípio, Ana Clara hesitou, sua mente girando. O que era real? Gabriel era um traidor. Mas o que Sofia tinha a ver com isso? Ela a conhecia como uma amiga. Como pôde ela não notar o que estava acontecendo ao seu redor até agora? Antes que pudesse responder, o chão tremeu sob seus pés. Um estrondo pesado. E uma explosão veio de um dos andares superiores, fazendo o hotel balançar, sacudindo tudo como um terremoto. O teto começou a desabar e a poeira se espalhou. A luz piscava e a sala se encheu de caos. Todo mundo para a saída, agora! Um dos oficiais gritou, mas o pânico estava em seu auge. Ricardo agarrou Miguel e puxou Ana Clara, enquanto Sofia tentava tirar Gabriel, que agora estava paralisado, sem saber o que fazer. Você sabia do que ele estava fazendo? Você não pode nos deixar aqui, chorou Ana Clara, o medo transparecendo em sua expressão. Sofia olhou ao redor, seu senso de urgência pisando fundo. E se eu disser que estou na mesma situação que vocês, Gabriel não é o único que tem segredos.
Nesse instante, uma nova onda de desespero tomou conta. Poderia haver algo ainda mais profundo oculto. O chão continuava a tremer e o hotel estava desmoronando. O desespero se transformou em uma corrida pela sobrevivência, e as revelações que antes eram meras especulações, agora tornavam-se um pesadelo vivo. Ricardo hesitou, mas tomou a decisão de ir em frente. Fiquem juntos, precisamos sair. Ele não tinha certeza do que estava em jogo, mas a vida de todos estava à beira do abismo. E cada passo a partir daquele momento poderia ser fatal. Enquanto avançavam, Ana Clara olhou para trás e viu algo que nunca poderia imaginar. Gabriel, com um olhar vazio, levantou uma das joias do chão e, em um gesto rápido, disparou para longe antes que tudo se desfizesse em fumaça e caos. Ele tinha tudo planejado, Ana Clara gritou, mas era tarde demais. O futuro deles estava agora mais incerto do que nunca, e a verdade do que realmente estava acontecendo no hotel parecia ter desmoronado junto com o edifício. E então, para o horror de todos, uma figura familiar apareceu entre a fumaça. Era Ricardo, mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, a mulher que parecia uma miragem, a mãe de Miguel, apareceu do nada. Ela parecia diferente, poderosa, com um olhar que queimava com raiva. "O que você fez, Gabriel?" Ela gritou, e a voz dela ecoou pelo depósito. "Você se atreveu a tocar no..." Ana Clara ficou paralisada. Ela não sabia que Miguel tinha uma mãe tão envolvida em tudo isso. Os olhos de Gabriel se arregalaram e um frio gélido percorreu a espinha de todos. "Você não devia estar aqui", ele gritou, a fúria contida agora atacando como um leão. E assim, tudo mudou. A revelação de que Miguel não era apenas um garoto em perigo, mas parte de uma história maior, mais sombria, atingiu a todos como uma bola de demolição. O verdadeiro jogo estava apenas começando. Enquanto as paredes do hotel desmoronavam, os leques da vida deles estavam prestes a se entrelaçar de uma maneira que ninguém poderia prever. Uma pergunta pairava no ar: quem era a verdadeira vilã nessa história? O caos e a verdade dançavam juntos na escuridão e o futuro deles estava em jogo. O que mais poderia acontecer? O ar estava carregado de tensão. A entrada repentina da polícia deixou todos em alerta. As vozes ecoavam pelo corredor, um grupo de oficiais invadindo o espaço com ordens e lanterna. Ricardo sentiu seu coração disparar. Silêncio seguido de gritos. "Todo mundo no chão! Agora!" Miguel, confuso, deixou a caixa cair. As joias se espalharam pelo chão, brilhando de maneira ameaçadora sob a luz intensa. Ana Clara sentiu um aperto no peito. "Miguel, não!" A angústia sufocava. Ricardo se aproximou do menino, tentando protegê-lo, mas a situação parecia estar fora de controle. Gabriel, agora encurralado, parecia perder a máscara de segurança que usava. Seus olhos brilhavam com desespero. "Vocês vão se arrepender disso", gritou, tentando se impor, mas as palavras saíram com uma fragilidade assustadora. As sirenes soavam e um dos policiais se voltou para Miguel, indicando que ele era o foco. "Ei, garoto, o que você tem aí?" Miguel hesitou, olhando para a caixa, enquanto todos se moviam como sombras. O caos fez Ana Clara perder o sentido de realidade. Ela não sabia se devia correr ou se esconder. Foi quando, de repente, a porta dos fundos se abriu com um estrondo. Era Sofia, mas algo estava errado. O brilho que normalmente iluminava seu rosto agora estava envolto em uma expressão sombria. "Não! Vocês não têm ideia do que estão fazendo." Sua voz estava repleta de urgência e pavor. Ana Clara olhou para Sofia, confusa. "O que você sabe? O que aconteceu?" Sofia olhou de volta, seus olhos se arregalando. "Gabriel não é apenas o gerente.
ele é o cabeça desse cartel. O hotel inteiro está envolvido. Ele manipulou tudo isso. As palavras saíram em uma torrente de desespero. O choque foi como uma onda que atingiu a todos. Ricardo piscou, tentando processar a revelação. Como você sabe disso? O tempo parecia desacelerar, e todas as peças começaram a se encaixar de forma trágica. A traição que antes parecia distante, agora estava muito mais próxima. A tensão se intensificou. Os policiais estavam avançando e a situação se tornava crítica. Se deixarem que eles peguem essas joias, vai ser o fim de todos nós, gritou Gabriel, sua voz embargada pela frustração. Ele lançou um olhar furtivo para Sofia, que reagiu rapidamente. Vamos, temos que nos unir, gritou ela, seu espírito combativo piscando. Mas a princípio, Ana Clara hesitou, sua mente girando. O que era real? Gabriel era um traidor, mas o que Sofia tinha a ver com isso? Ela a conhecia como uma amiga. Como pôde ela não notar o que estava acontecendo ao seu redor até agora? Antes que pudesse responder, o chão tremeu sob seus pés. Um estrondo pesado e uma explosão veio de um dos andares superiores, fazendo o hotel balançar, sacudindo tudo como um terremoto. O teto começou a desabar e a poeira se espalhou. A luz piscava e a sala se encheu de caos. Todo mundo para a saída, agora! Um dos oficiais gritou, mas o pânico estava em seu auge. Ricardo agarrou Miguel e puxou Ana Clara, enquanto Sofia tentava tirar Gabriel, que agora estava paralisado, sem saber o que fazer. Você sabia do que ele estava fazendo? Você não pode nos deixar aqui, chorou Ana Clara, o medo transparecendo em sua expressão. Sofia olhou ao redor, seu senso de urgência pisando fundo. E se eu disser que eu tô na mesma situação que vocês? Gabriel não é o único que tem segredos. Nesse instante, uma nova onda de desespero tomou conta. Poderia haver algo ainda mais profundo oculto. O chão continuava a tremer e o hotel estava desmoronando. O desespero se transformou em uma corrida pela sobrevivência, e as revelações que antes eram meras especulações, agora tornavam-se um pesadelo vivo. Ricardo hesitou, mas tomou a decisão de ir em frente. Fiquem juntos, precisamos sair. Ele não tinha certeza do que estava em jogo, mas a vida de todos estava à beira do abismo, e cada passo a partir daquele momento poderia ser fatal. Enquanto avançavam, Ana Clara olhou para trás e viu algo que nunca poderia imaginar. Gabriel, com um olhar vazio, levantou uma das joias do chão e, em um gesto rápido, disparou para longe, antes que tudo se desfizesse em fumaça e caos. Ele tinha tudo planejado, Ana Clara gritou, mas era tarde demais. O futuro deles estava agora mais incerto do que nunca, e a verdade do que realmente estava acontecendo no hotel parecia ter desmoronado junto com o edifício. E então, para o horror de todos, uma figura familiar apareceu entre a fumaça. Era Ricardo, mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, a mulher que parecia uma miragem, a mãe de Miguel, apareceu do nada. Ela parecia diferente, poderosa, com um olhar que teimava com raiva. "O que você fez?" ela gritou, e a voz dela ecoou pelo depósito. "Você se atreveu a tocar no meu filho." O choque percorreu a sala como um choque elétrico. Ana Clara ficou paralisada. Ela não sabia que Miguel tinha uma mãe tão envolvida em tudo isso. Os olhos de Gabriel se arregalaram e um frio gélido percorreu a espinha de todos. "Você não devia estar aqui," ele gritou, a fúria contida agora atacando como um leão. Mas de repente a mulher avançou e, com um movimento rápido, desceu a mão que segurava uma lâmina reluzente. A luz da lâmina refletiu nas joias, fazendo-as parecer ainda mais ameaçadoras. "Eu fiz o que precisava fazer para proteger Miguel", disse ela, a voz firme. "E você não vai sair impune. O hotel já não é seu.
É meu agora. A revelação chocou a todos. Não era só uma mãe desesperada. Ela era a verdadeira dona daquela fortuna, a chefe do cartel que operava nas sombras. O hotel tinha sido seu disfarce. O mundo de Ana Clara desabou. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma forma que ninguém poderia ter imaginado. E enquanto cada um digeria a nova realidade, o barulho da explosão ressoou novamente, mas dessa vez era diferente. Era o som de um novo começo. Ao ouvir isso, os policiais, que até então estavam apenas observando, começaram a se mover. A situação transformou-se em um caos ainda maior. "Cheguem todos!" gritaram eles, mas os olhos de todos estavam centrados na mulher que agora dominava o cenário. Ana Clara sentiu um nó na garganta. O que mais ela não sabia? O que mais estava escondido? A luta entre eles, as traições, tudo parecia correr em direções inesperadas. Ela olhou para Miguel e, nesse momento, compreendeu. O futuro estava em jogo, mas quem realmente controlava as cartas? O que viria a seguir? Essa nova realidade deixava um mistério no ar, um eco de perguntas a serem respondidas, enquanto a verdade se tornava mais escura, mais complexa. O que ainda estava prestes a ser revelado? O ar estava carregado de tensão. A entrada repentina da polícia deixou todos em alerta. As vozes ecoavam pelo corredor enquanto um grupo de oficiais invadia o espaço com ordens e lanternas acesas. Ricardo sentiu seu coração disparar ao perceber que tudo estava desmoronando. Um grito ensurdecedor cortou o silêncio. Todo mundo no chão. Agora! Miguel, confuso, deixou a caixa de joias escorregar de suas mãos. As pedras brilhantes espalharam-se pelo chão, refletindo as luzes de maneira ameaçadora. Ana Clara sentiu um aperto no peito, os olhos fixos na caixa. Miguel! Não! A angústia sufocava, mas o pânico era contagioso. Ricardo conseguiu se aproximar, tentando proteger o menino, mas a situação parecia estar fugindo de controle. Gabriel, encurralado e assombrado, estava com a máscara de segurança despedaçada. "Vocês vão se arrepender disso." Sua voz era um misto de fúria e desespero, mas as palavras saíam com uma fragilidade alarmante. As sirenes pareciam cada vez mais próximas. Um dos policiais se voltou diretamente para Miguel. "Ei, garoto, o que você tem aí?" Miguel hesitou, os olhos saltando entre a caixa e o caos se desenrolando ao redor dele. Estava perdido, sem saber se deveria correr ou se esconder. De repente, a porta dos fundos abriu-se com um estrondo. Era Sofia, mas algo estava diferente. O brilho que normalmente iluminava seu rosto agora estava envolto em uma expressão sombria. "Não, vocês não têm ideia do que estão fazendo." Sua voz estava repleta de urgência e pavor. Ana Clara olhou para Sofia, confusa e aterrorizada. "O que você sabe? O que aconteceu?" Ao invés de responder, Sofia olhou fixamente para Gabriel. Ele não é só o gerente. Ele é o cabeça do cartel. O hotel inteiro está envolvido. Ele manipulou tudo isso." As palavras se derramavam em uma torrente desesperada e chocante. A revelação deixou todos em choque. O que mais estavam escondidos uns dos outros? Ricardo piscou, tentando processar aquela nova realidade. "Como você sabe disso?" perguntou, enquanto a verdade se tornava cada vez mais obscura. A tensão crescia. Garoto subindo para enfrentar a polícia. Um grito aqui, um barulho ali. Então, como se o universo estivesse prestes a se desmoronar. Um estrondo pesado reverberou de um dos andares superiores. O hotel balançou, fazendo com que as paredes tremessem. Poucos segundos depois, o teto começou a desabar e a poeira se espalhou pelo ar. "Para a saída, agora!" Um dos oficiais gritou
mas a situação estava além do controle. Ricardo agarrou Miguel e puxou Ana Clara, enquanto Sofia tentava convencer Gabriel a se levantar. Ele estava paralisado, incapaz de mover um músculo. Ainda não entendo por que você não luta por nós, Sofia, gritou Ana Clara, a frustração fervendo em suas veias. Sofia olhou por cima dos ombros e, em um momento, tudo mudou. O mundo que conheciam pareceu balançar mais um pouco. Sofia respirou fundo e a voz dela ficou substancialmente mais calma. Eu não posso deixar que vocês sejam pegos. Não é apenas o hotel que está em jogo. É minha vida também. E então ela fez algo que ninguém esperava. Puxou uma arma do bolso. O silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente. Todos olharam para ela em choque. Vocês não entendem. Sou mais do que apenas uma recepcionista. Eu sou a verdadeira líder desse cartel. O olhar de Gabriel não era mais de dominação, mas de horror. Ele a conhecia? E o que isso significava para Ana Clara e Miguel, que agora estavam no meio de um turbilhão de mentiras? Como assim? Isso tudo é um plano? Gritou Ricardo, tentando entender a nova direção que a história havia tomado. Eu me infiltrei. Foi tudo parte do plano. Gabriel não era o único em ação aqui? A confissão dela cortou o ar como uma faca afiada. O que os unia agora se desvanecia em frações de segundo. Você quer saber o que estava por trás de tudo isso? Eu estava aqui para proteger Miguel e acabar com o cartel que ele não sabia que era o verdadeiro tiro no pé. Miguel, murmurou Ana Clara, o chão parecendo ceder sob seus pés. A verdade que tanto procuravam estava mais perto do que pensavam, mas ao mesmo tempo mais devastadora do que podiam imaginar. Enquanto cada um tentava entender a tela que estava se desenrolando diante deles, uma nova explosão fez com que o hotel cedesse. O caos tomou conta e todos eram pegos de surpresa. A última visão que Ana Clara teve foi de Miguel, seus olhos arregalados refletindo a realidade. O futuro estava incerto e nada mais era como antes. O que aconteceria agora? A verdade seria a sua salvação ou a ruína de todos? A fumaça ergueu-se, cobrindo a cena, enquanto a resposta continuava escondida atrás das cortinas do olho do furacão. O caos parecia nunca acabar. Ana Clara, Ricardo e Miguel estavam paralisados, o peso da revelação de Sofia ainda se estendendo no ar. Mas antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, o chão tremeu com mais força e um som ensurdecedor ecoou. Era uma explosão, mas não como as anteriores. Era diferente, mais intensa. As paredes do hotel ruíam. Todos, agora, buscavam um abrigo que já não existia. Vamos para a saída! Ricardo gritou, fazendo o possível para pegar Miguel pela mão. Sofia se afastou de Gabriel, que estava em choque, os olhos arregalados, transparecendo um medo palpável. Desculpem, eu não esperava que tudo isso fosse sair do controle. Ele gaguejou. Mas ninguém estava ouvindo. A única prioridade era escapar. Miguel olhava em volta com olhos desesperados. E minha mãe? O que vai acontecer com ela? Ana Clara sentia o aperto no coração ao ver a expressão de seu irmão. Sabia que Miguel estava mais perdido do que nunca. Mas não tinha tempo para pensar. O hotel, que outrora era um lugar de glamour, agora se tornava uma armadilha mortal. Vamos, Miguel! Ana Clara puxou o irmão. Todos corriam em direção à porta quando, de repente, uma parte do teto desabou perto deles, levantando nuvens de poeira que pareciam dançar no ar. O cheiro de fumaça tornava tudo ainda mais sufocante. Mas foram os gritos que vieram de fora que os fizeram hesitar. Ricardo! Uma voz feminina ecoou. Era a mãe de Miguel. Ela estava coberta de poeira, mais forte do que nunca. Mas os marcadores da luta estavam claros em seu rosto. Rápido! Aqui! Ela gesticulou ansiosamente em direção a uma porta lateral. A família de Miguel era um enigma,
mas naquele momento parecia que cada um lutava contra o mesmo inimigo. Gabriel recuou, a fúria transformando-se em desespero. O cartel que ele pensava que controlava agora se voltava contra ele. Vocês não têm ideia do que estão se metendo, gritou. Mas a voz dele se diluiu entre os gritos e os estalos da estrutura em colapso. Então, enquanto todos corriam em direção à segurança, algo chocante aconteceu. A mãe de Miguel, enquanto puxava o filho em sua direção, deixou cair um pequeno objeto de seu bolso. Uma chave reluzente na luz fraca, e ao tocar o chão, fez um som metálico, ecoante. Ana Clara estava tão absorta no caos que não prestou atenção, mas Miguel, em um impulso, abaixou-se para pegar a chave. Espera, o que é isso? Ana Clara perguntou, mas o medo superava a curiosidade. Miguel segurava a chave como se fosse um tesouro, os olhos brilhando com uma nova determinação. É a chave do cofre, ele gritou. E a mãe sempre falava, é onde tudo tá. Todo mundo parou. O cofre? Ricardo perguntou, o coração acelerado. Você está dizendo que há algo mais? Algo que pode nos salvar, Miguel respondeu, mas sua voz estava cheia de insegurança. As luzes piscavam e o som de sirene se aproximavam. A mãe o lembrou. Isso pode ser a nossa chance, o que temos a perder. Mas antes que pudessem responder, o chão tremeu uma vez mais. E outra explosão ressonou, fazendo parte do prédio desabar em cima deles. Ana Clara olhou para Miguel, a adrenalina disparando. Miguel, precisamos! Onde fica o cofre? É no sótão. Ele retrucou rapidamente, os olhos cheios de determinação misturada a medo. Mas é perigoso e se Gabriel realmente tiver pessoas lá? É isso que precisamos descobrir, gritou Sofia, mirando diretamente para Ana Clara. Se ele estiver jogando contra nós, temos que estar um passo à frente. Não há tempo a perder. E quando eles decidiram correr para o sótão, sem saber que seus caminhos os levavam a algo muito maior. O cenário da luta deles estava prestes a mudar novamente. Alguém que estava ali o tempo todo bem próximo, alguém que eles nunca imaginaram, poderia estar controlando tudo nos bastidores, a própria Sofia. Nesse instante, a verdade pesadíssima da traição se ergueu como uma sombra, e todo o ambiente parecia advertir. O que era uma fuga prestes a se desenrolar se tornaria um verdadeiro pesadelo. A chave agora brilhava como um farol em um mar escuro de incertezas. A promessa de respostas e revelações os aguardando sob a superfície. O futuro dele estava prestes a ser moldado, e a pergunta era: quem sairia vivo desse jogo mortal? O caos tomou conta do ambiente. Ana Clara, Ricardo e Miguel correndo pelo corredor em direção ao sótão. A explosão anterior ainda ecoava nos ouvidos deles, o cheiro de fumaça e pó sufocando. É por aqui, Miguel gritou, apontando para uma escada em espiral, que parecia levar ao céu, mas era apenas o fim do mundo que conheciam. Enquanto subiam, a estrutura do hotel rangia, como se estivesse protestando, cada passo ecoando como um aviso. O coração de Ana Clara estava na boca. E se tudo desmoronar antes de chegarmos? A ansiedade transbordava, mas não havia tempo para hesitar. Sofia estava logo atrás, e um olhar de determinação a acompanhava. Precisamos pegar o que estiver lá. Pode ser a chave para desmantelar tudo isso. Sua voz, embora trêmula, carregava uma urgência que impulsionava os outros a avançar. Finalmente, chegaram ao sótão. Era um espaço esquecido, envolto em sombras e coberto de poeira. Cômodas velhas e caixotes empilhados davam vida ao ambiente. Mas logo, Miguel avistou uma porta, um cofre escondido em um canto escuro. Lá, ele apontou, os olhos brilhando de esperança. Você tem certeza disso? Ana Clara questionou, mas não havia tempo para dúvidas.
Miguel começou a trabalhar na fechadura e a adrenalina pulsava em suas veias. Se realmente for a chave, tudo pode mudar. Ricardo olhou para Sofia, cuja expressão revelara um misto de ansiedade e determinação. E quanto a Gabriel? E a polícia? Não podemos ignorá-los. Uma nova explosão reverberou lá embaixo e, por um momento, tudo ficou parado. O tempo parecia respirar e a poeira flutuava em suspenso. Ana Clara percebeu que o verdadeiro inimigo ia além de Gabriel. A luta era contra o silêncio, a manipulação, a traição ao redor deles. Com um estalo, o cofre se abriu, revelando não apenas joias, mas documentos, fotografias que mostravam conexões obscuras. É tudo verdadeiro, Miguel murmurou, suas mãos agora tremendo. Ana Clara levou a mão à boca. Tá tudo aqui, as conexões que envolvem o cartel. Um alívio momentâneo tomou conta deles. Mas a vitória parecia efêmera quando gritos ecoaram da escada. Vamos sair. Agora! Declarou Sofia, interrompendo o momento. Eles correram de volta, mas o caminho estava lotado de fumaça e escombros. O pânico aumentava, mas com a confiança renovada, começaram a gritar, tentando avisar os privados de liberdade que ainda podiam salvar. Ao chegarem ao térreo, depararam-se com um cenário de caos absoluto. A polícia, agora desperta para a verdade, tinha confrontado Gabriel e seu time. Nós temos as provas, Ricardo gritou, a voz forte. Você não pode escapar disso. Gabriel, claramente desconcertado, olhou para a mãe de Miguel e depois para Sofia, que se destacava entre a multidão. Você me traiu, ele gritou, sem acreditar, enquanto as mãos da polícia o agarravam. A adrenalina ainda fluía quando um foguetão de gritos e sirenes ecoou por todo o hotel. E, no meio do tumulto, Ana Clara e Ricardo trocaram olhares de alívio misturados à tristeza. Era um começo, mas não sem suas perdas. Eu tô tão orgulhosa de você, Miguel, Ana Clara afirmou, sua voz embargada. Ele sorriu de volta, percebendo que apesar de tudo, ele não estava mais sozinho. Os braços de sua família tinham se estendido para pegá-lo. Mas enquanto a polícia detinha Gabriel, um novo problema estava no horizonte. E agora? Ana Clara perguntou, olhando para as pessoas à sua volta. O futuro estava mais forte do que nunca, mas era também uma tela em branco. As consequências de tudo o que aconteceram ainda precisavam ser enfrentadas. Naquele momento, o que importava eram as lições aprendidas. O hotel, que antes simbolizava poder e opressão, agora era um símbolo de resistência. Mas e os outros? Miguel perguntou, referindo-se àqueles que haviam cruzado seu caminho. Ana Clara hesitou. Vamos trabalhar juntos para garantir que a verdade seja revelada. A determinação no olhar deles refletia que, embora a batalha tivesse sido ganha, a guerra ainda estava por vir. E assim, enquanto a fumaça se dissipava ao redor, a esperança renascia, pairando sobre os escombros. O futuro era um mistério, mas eles estavam prontos para enfrentá-lo. E você que está assistindo precisa fazer parte disso. Se inscreva imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para ajudar com o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer tudo isso. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para fazer isso.